Olá pessoal, então vamos agora para a nossa última videoaula da semana, tá? Vamos falar agora sobre momento de inércia, né? O que é momento de inércia, certo? Veja, momento de inércia é um análogo para a rotação, o que a massa é para a translação, né? Quando você pega dois objetos e aplica a mesma força nesses dois objetos, certo? Você vai observar que o objeto que tem a menor massa vai ter a maior aceleração. Não é verdade? Segundo a lei de Newton, sem erro. Agora, quando a gente vai falar de rotação, não é só a massa que basta. Né? Quando a gente pega dois objetos, aplica o mesmo torque em relação a um eixo, o mesmo momento em relação a um eixo, o que vai fazer com que um tenha maior aceleração angular que o outro é o momento de inércia. Né? O momento de inércia não depende só da massa, também depende de como essa massa está distribuída em torno do teu eixo de rotação. Vejam, vocês com certeza viram o momento de inércia em Física 2 ou final de Física 1. Então, eu vou tratar de maneira mais rápida, porque não deixa de ser uma revisão. Vai ser fundamental para quando a gente for começar a estudar o movimento do corpo rígido, onde as forças e torques, ou momentos, né, já vamos começar a substituir para momentos, começam a agir no nosso corpo. E aí vocês têm que saber o momento de inércia, tá certo? Então vamos lá para o quadro. Opa, aqui falta eu só mudar aqui, né? Deixa eu mudar rapidinho. Certo. Então vamos lá, né? Bom, então aqui em amarelo, até eu vou ler de novo para reforçar, mas é o que eu acabei de dizer para vocês, né? Então, podemos pensar o momento de inércia como sendo a resistência do corpo à aceleração angular, da mesma forma que a massa é a medida de resistência do corpo à aceleração do centro de massa. É um jeito de você pensar, mas o que vocês têm que entender é que assim como a massa é uma característica do teu objeto, o momento de inércia é uma característica do teu objeto. Pronto. Né? Agora eu preciso encontrar meu momento de inércia. Só que, diferente da massa, que um corpo tem uma massa só e deu, o momento de inércia ele tem infinitos. Um objeto ele tem infinitos momentos de inércia. Porque você pode ter infinitos eixos passando pelo teu corpo. E você vai ter um momento de inércia para cada eixo. Então isso já torna tudo um pouquinho mais complexo. Né? Então observe aqui o momento de inércia, ele depende da massa, mas também depende de como essa massa está distribuída em torno do seu eixo de rotação. Né? Então aqui eu fiz um esboço, né, de um corpo rígido, e aí a gente vê ele é um pedacinho dm desse corpo, né? Então o momento de inércia é dado pela soma de cada dm vezes a distância desse dm ao quadrado do eixo de rotação. Né? Então eu vou pegar esse pedacinho de massa, vejo qual é essa quantidade de massa, vejo a distância que está do eixo, elevo essa distância ao quadrado, pego um próximo pedacinho de massa, vejo qual a distância que está do eixo, elevo ao quadrado, somo. Pego um próximo pedacinho de massa, vejo a distância e assim vou fazendo. Tá? Então vejam que o momento de inércia ele depende da massa, mas ele depende mais de como essa massa está longe do teu eixo de rotação. A gente percebe isso. Se você pegar dois halteres, né? Colocar ele junto ao corpo aqui e girar, parado no chão, girar, você vai ver que você consegue, com não muito esforço, você consegue uma boa aceleração angular. Agora, se você afastar esses dois halteres, você vai ter que fazer mais esforço para conseguir aquela mesma aceleração angular. Né? Porque as massas vão estar mais longe do nosso eixo. Tá? Bom, a grande questão é que, para a gente calcular o momento de inércia, a gente precisa relacionar um R e um dm. Né? Achar um R e um dm no qual você tem algo em comum, uma constante. Né? Então, esse é o desafio, relacionar a massa com o pedacinho. Relacionar R com a massa infinitesimal dm. Então, uma das estratégias é o que? R é uma grandeza de posição, né? De comprimento. Então, a ideia é o que? Bom, conseguir relacionar a massa com a densidade do teu objeto
e o volume dele. Porque o volume também é uma relação de dimensão de distância, né, ao cubo. E a densidade do corpo. Então, a gente pode escrever o nosso momento de inércia sendo em relação, sempre é em relação a algum eixo. Em relação a um eixo específico, isso vai depender do teu R depois, tá? Então, vai ser a integral no volume dessa distância ao quadrado vezes a densidade dV. Caso a densidade do teu objeto ela é constante, ela pode sair da integral e a gente pode escrever o momento de inércia como sendo o ρ, a densidade do corpo, a integral de r quadrado dv. Né? Então é isso. É relembrar um pouquinho o momento de inércia, que é algo que não deve ser nada novo para vocês. Não deve ser, espero, porque se for, temos um problema aí. Né? Mas então a gente dá uma relembrada. Então, um exemplo clássico é calcular o momento de inércia de um cilindro. Né? Então, a gente tem um cilindro de tamanho h, e densidade constante ρ, e a gente quer saber qual é o momento de inércia em relação a este eixo que passa no centro dele, certo? Então, primeiro de tudo, esse é um cilindro maciço, nós precisamos achar um elemento de integração, né? Um dm, um pedaço de massa infinitesimal. Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar uma casca cilíndrica, que está aqui desenhado em verde. Né? Essa minha casca cilíndrica, ela é um cilindro oco, né? Onde que a casca tem uma espessura dr. Por quê? Porque se eu pegar agora, essa casca é meu elemento de integração, se vocês olharem todos os pedacinhos que pertencem à casca, todos estão à mesma distância r do meu eixo z. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma casca, ela está todos os pedacinhos na distância r, vou andar um pouquinho para o lado, pego uma nova casca, todos vão estar na mesma distância r, somo. Ando um pouquinho para o lado, pego uma nova casca, somo, e ando. E assim eu vou. Eu vou sair lá de zero e vou até Rzão, somando casca a casca. Fazer isso é a nossa integração. Né? Então, quem vai ser essa nossa casca dm? Quem vai ser o volume dessa nossa casca dm? Veja, essa casca ela vai ter o perímetro aqui, né? Se eu cortar essa casca e abrir ela, eu vou ter tipo uma fatia aqui, né? Aonde que isso aqui vai ser 2πr, o perímetro daqui, e esse tamanho aqui vai ser h, né? Que é esse comprimento do cilindro quando eu abrir a casca. Mas veja, para eu ter um volume, essa casca ela vai ter uma espessura dr. dr não pode ser muito grande, porque se o dr não é infinitesimal, a parte interna da casca dá uma distância r de z, e a parte externa da casca dá uma distância maior de z. E aí eu não vou conseguir integrar. Então por isso que eu digo que o r é tão fino que a parte interna da casca e a parte externa da casca estão à mesma distância de z. Né? Por isso que a gente diz que ele é infinitesimal. Esse é o segredo. Então o nosso volume infinitesimal, ou seja, o volume da nossa casca, que tem massa dm, vai ser 2πrh vezes esse dr, que é a espessura da casca. Né? Bom, vejam. Então, o nosso dm pode ser escrito, que esse aqui é o nosso dv, né? O ρ, que é a densidade, vezes o nosso dv. Como o ρ é constante, ele pode sair da integral. 2π e h também são constantes, saem da integral. E para a gente ter o nosso momento de inércia, nós vamos integrar onde o rzinho, que é o raio da nossa casca cilíndrica, é zero, até rzão, que é o raio do nosso cilindro. Né? Vejam, aqui ó, sobrou um r ao cubo. Ó, isso é bom prestar atenção, porque eu acabei pulando uns passos e às vezes pode passar batido. Né? Só vou lembrar vocês aqui. Integral por toda a massa, ó, de r quadrado dm. Né? Então, quando este termo vem aqui, ó, o nosso r quadrado encontra mais um r, fica r ao cubo. Tá? Bem importante. Bom, e agora fazendo essa integral, né, resolvendo, né, r ao cubo vai ser
Rzinho na quarta sobre 4, de 0 a R, vai ficar R na quarta. Bom, vejam, a gente encontra essa relação, mas geralmente a gente quer a relação com a massa do teu objeto. Qual que é o momento de inércia em relação à massa, né? Então a gente tem que lembrar que nosso dm pode ser escrito como ρdv. Não é isso que a gente tinha feito? Então quando a gente integra, a gente encontra que a nossa densidade pode ser escrita como m, essa integral aqui é a massa, né? A massa do teu cilindro. Isso aqui é o volume do cilindro. Quem é o volume do cilindro? Agora, o volume do cilindro vai ser aquela área, o πr ao quadrado, vezes o comprimento dele, que é h. Então, veja, o nosso ρ é dado por este valor aqui, né? A massa do cilindro, o volume do cilindro. Substituindo o nosso ρ aqui, né? Vamos fazer aqui. Ó, eu vou fazer, né? Quando eu coloco o meu ρ aqui, ó, vamos colocar o nosso ρ m π r quadrado h. Isso que multiplica ρ π h r na quarta sobre 2, né? Ó, π com π, h com h, r quadrado com r na 2. Nós temos nosso iz é igual a m r quadrado sobre 2. Então observe, olha só que interessante. Um cilindro com massa m em relação ao eixo que passa no centro dele ali, o eixo z, tem o mesmo momento de inércia que um disco com essa mesma massa. Olha só que interessante. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, ao invés de eu ter esse cilindro, eu tenho um disquinho fino aqui, ó. Só que esse disquinho fino é tão denso que ele tem a mesma massa do cilindro, ele tem o mesmo momento de inércia. Observe que o momento de inércia de um disco ou de um cilindro não depende do comprimento deles. Quer dizer, desde que seja o momento de inércia em relação a este eixo aqui. Porque se for em relação aos outros eixos, daí depende. Tá? Mas em relação a esse eixo, vocês podem ver a nossa conta, só depende da massa e do raio do cilindro ou do disco. Né? Então, um disco aqui, ó. Não, ficou ruim. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Um disco e um cilindro claro, se eles tiverem a mesma massa, eles têm o mesmo momento de inércia em relação ao eixo que passa aqui. Mas eles têm que ter a mesma massa, né? Porque se esse cilindro tiver mais massa que o disco, daí muda tudo, né? Mas veja que a geometria em relação ao longo do eixo não muda o momento de inércia do nosso objeto, tá? Mas vejam, dedução do momento de inércia é muito difícil que vocês vão ter. O que vocês vão ter que saber fazer é usar tabelas, né? Então vocês vão poder consultar tabela do momento de inércia, né? De disco, de barra, de anel, etc. Né? Só que a questão é que, vejam, quantos momentos de inércia eu falei que uma peça tem? Isso, né? Infinitos, porque eu posso ter infinitos eixos passando pela minha peça. Então, não existe uma tabela que vai ter um anel e vai dar todos os momentos de inércia do anel, porque não tem como. Porque um anel vai ter infinitos eixos, então infinitos momentos de inércia. Mas as tabelas da engenharia, dos livros, se vocês olharem, eles dão um momento de inércia dessas peças bem conhecidas e sempre dão um momento de inércia que passa pelo centro de massa do teu objeto. Então veja, vocês vão ter os momentos de inércia que passam no centro de massa. Então agora a gente vai ver uma estratégia que diz assim, olha, se eu conheço o momento de inércia de um objeto que passa pelo seu centro de massa, eu conheço o momento de inércia de qualquer eixo paralelo a esse. E isso tem que saber. Tem que saber. Não tem como resolver problemas sem saber isso. Que é o teorema dos eixos paralelos. Né? Então,
O que o teorema diz? Se o momento de inércia de um corpo em relação ao eixo, passando pelo centro de massa, isso é bem importante, passando pelo centro de massa, é conhecido, então o momento de inércia em relação a qualquer outro eixo paralelo pode ser determinado usando o teorema dos eixos paralelos, certo? Então vamos lá, vamos pegar um sistema hipotético aqui, ó, um corpo rígido azul, né? E eu disse, olha, o momento de inércia deste corpo em relação ao nosso eixo Z, que está passando aqui, né, vai ser dado por r² dm, certo? Agora eu vou escrever esse nosso r². Observe, olha só, eu tenho r aqui, y' aqui, né? Tem um eixo e linha, tá vendo? Z', x', y'. Esse eixo linha está no centro de massa do meu objeto, né? Então, este nosso r ao quadrado aqui, ó, esse nosso r, tá aqui, ó, r², vai poder ser escrito como esse y ao quadrado, mais essa distância ao quadrado. Quem é essa distância? O d, que é uma distância fixa entre os eixos, e mais o x', que é uma distância medida nesse nosso eixo linha, né? Então, nosso r² vai ser d mais x' ao quadrado, y' ao quadrado. Logo, o nosso r², agora eu abri isso daqui, né? Nada demais, d², 2d x' mais x' mais y', certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aquele r² aqui, ó, por este r², certo? Então, o momento de inércia em relação ao eixo Z vai ficar d² dm mais 2d, o d é constante, então eu tirei da integral, x' dm, r' dm. Bom, observem que o d² eu posso tirar da integral, né? Ele é constante, é a distância fixa entre os dois eixos. A integral de dm vai ser a própria massa. Essa integral aqui vocês podem não lembrar, né? Mas essa integral aqui, ela dá a massa vezes a posição do centro de massa x. Então, essa equação aqui dá a massa vezes a posição do centro de massa x, que está aqui, tá? Centro de massa vocês já devem ter visto. Então, ou vocês buscam lá e lembram, ou acreditem em mim que eu estou falando que é verdade, tá bom? E vejam que este r' dm vai ser o momento de inércia em relação ao eixo linha. Vai ser o momento de inércia em relação ao ponto do centro de massa G. Então, agora, reescrevendo, né, porque a integral de dm é m e a posição x' do centro de massa é zero. Por que é zero? Porque, vejam, o nosso centro de massa está bem na origem. Qual é a posição x' do centro de massa? Se ele está na origem, é zero. Por isso que esse eixo ele foi colocado em relação estratégica no centro de massa. E por isso que o teorema dos eixos paralelos você só pode utilizar em relação ao centro de massa. O que eu quero dizer com isto? Eu vou copiar essa imagem aqui. Então, vejam, para finalizar aqui, então, o que a gente chega? Que o momento de inércia em relação ao eixo Z vai ser dado pelo momento de inércia em relação ao centro de massa, d² m, onde que o d é a distância entre os eixos e o m é a massa do corpo. Então, o que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, Everton, se eu conheço pela tabela, a tabela me dá um momento de inércia que passa neste ponto, que passa o centro de massa, porque as tabelas elas dão os momentos de inércia nos principais eixos que passam pelo centro de massa. Se a tabela me dá este eixo aqui, eu consigo calcular o momento de inércia em relação a este eixo aqui, sabendo a distância entre eles. Eu consigo calcular em relação a este eixo aqui, sabendo a distância entre eles. Mas vejam, primeira coisa importante, todos os eixos que eu vou calcular em relação a este tem que ser paralelo, tá? Tem que ser
paralelo. Tá? Então, primeira coisa, tem que ser paralelo. Certo? Segunda coisa. Imagine que ele não te dá este momento de inércia que passa aqui. Mas ele te dá o momento de inércia de um eixo que passa aqui, um x'2, x2 linhas. Aí você diz, beleza, eu quero saber em relação a este eixo aqui, basta eu pegar essa distância aqui, né, e calcular. Não, vai dar errado. Por quê? Porque isso aqui está dizendo que é em relação ao centro de massa, e aí por isso que o nosso x' é 0. Né? Então, se eu pegar o momento em relação a este eixo aqui, até poderia. Tá? Aí eu ia ter esse momento, só que daí eu teria que saber qual é a posição deste, qual é o x' desse posição aqui. Ó. Eu teria que descobrir qual é o x' aqui. Aí eu aplicando meu x' aqui, né, que ia ficar 2D mx', aí eu consigo resolver. Então, cuidado, não é qualquer eixo. Tá? Não é qualquer eixo, porque matematicamente, quando a gente calcula aqui, a gente acaba isolando somente o eixo centro de massa quando a gente encontra o nosso x' do centro de massa. Tá bom? Bom, finalizando essa parte, então o que a gente vai ter? Que o momento de inércia em relação ao eixo Z vai ser igual ao momento de inércia do que passa pelo centro de massa e é paralelo ao eixo Z, mais a distância dos eixos ao quadrado por ele, né? Que é a nossa legenda aqui. Vamos ver se eu não errei nada aqui, né? Momento de inércia em relação ao eixo Z, momento de inércia em relação ao Z', passando pelo centro de massa, a massa do corpo e a distância perpendicular entre Z e Z'. Perfeito. Né? Bom, raio de giração e corpos compostos são duas coisas simples, mas é importante saber que muitas peças é muito complexo você dar um momento de inércia em relação a raio e massa, o R, o tamanho. É mais fácil as peças reais da mecânica ali, se vocês pegarem os manuais de peças que vocês vão montar, eles dão raio de giração. Tá? O raio de giração é, né, o momento de inércia em relação a um eixo especial. Geralmente é como vai ser encaixado na tua peça. Né? Às vezes não vai passar pelo centro de massa e diz, olha, essa peça vai ser encaixada e o momento de inércia dessa peça em relação a este eixo é dada por mk ao quadrado. Né? Quem é esse k? É o nosso raio de giração. Tá? Muitos problemas te dão o raio de giração de uma peça e tal. Então ficou fácil. Ele te deu o raio de giração, você já sabe calcular o momento de inércia em relação àquele ponto. Né? Basta multiplicar, elevar o raio de giração ao quadrado e multiplicar pela massa. Tá? Não tem erro. É como se fosse algo tabelado. Tá? E os corpos compostos é algo muito importante, que é importante saber. Que às vezes você vai lá, tem uma figura, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Você tem uma figura aqui, ó. Uma barra. Aí você tem um anel. Aí você tem uma outra barra. E ele pergunta, qual é o momento de inércia de um eixo saindo aqui da página? Aí veja, meu Deus do céu, isso aqui é muito difícil. Na tabela você não vai encontrar uma peça dessa. Aí você vai tentar, não, vou tentar fazer por integral. Não vai conseguir relacionar um R que seja constante para todo mundo. É muito difícil. Mas se você olha lá na tabela, você vê que tem um momento de inércia de uma barra, você vê que tem um momento de inércia de um anel, e você vê que tem uma barra. Opa, já sei. Você vai fazer o momento de inércia em relação ao eixo aqui, vai ser o momento de inércia, veja, não vai ser o momento de inércia da tabela, vai ser o momento de inércia desta barra aqui em relação a este ponto, mais o momento de inércia desta barra aqui em relação a este ponto, mais o momento de inércia deste anel em relação a este ponto. E aí você calcula. Né? Então você pode somar individualmente. Tá? Então o momento de inércia de um conjunto de peça é igual ao momento de inércia dessa peça
em relação ao mesmo eixo. Então, o conjunto só tem que cuidar, né? Sempre ao mesmo, em relação ao mesmo eixo, tá certo? Basicamente, até para deixar mais claro, então eu tenho essa mesma peça que eu desenhei, o momento de inércia em relação a esse ponto vai ser igual a esse momento de inércia em relação ao ponto, mais o momento de inércia aqui, né, em relação ao ponto, mais essa peça em relação a este ponto aqui. Né? Então, veja, você vai somar os três. Claro, simetricamente este é igual a esse, mas é importante entender a ideia. Tá? Então, vamos fazer um problema e a gente termina essa nossa aula e a aula da semana. Então, vamos lá. O problema mostra, como eu peguei da figura em inglês, ele estava em pés, então eu coloquei aqui para metro, né? Então, ele mostra um pêndulo. O pêndulo é formado por duas barras iguais, tá? Que elas estão dispostas desse jeito aqui. Você tem essa aqui e essa aqui, certo? Bom, observe que o centro de massa está um pouco deslocado mais para baixo, né? Porque é o centro de massa da peça. Então, você vai ter mais massa aqui embaixo. Então, o centro de massa não está no meio dessa peça primeira aqui, certo? Aí, você vai lá e procura na tabela o momento de inércia de uma peça aqui em T invertido. E não acha, né? Não, mas tudo bem. Mas acha de barra. Né? Então veja que o momento de inércia de uma barra de comprimento L é dada por 1 sobre 12 a massa L ao quadrado, que é o tamanho da barra. Observem que, olha só, em relação a esse eixo aqui, então ela vai estar rotacionando aqui, ó, saindo da tela, entrando na tela. Né? É a mesma coisa que em relação aqui, né? Vai estar rotacionando em torno desse eixo aqui. Então, o momento de inércia para este eixo ou para o eixo saindo aqui da tela é o mesmo. Ele só não vai ser igual para um eixo que está passando aqui. E aí isso vai ser zero se a barra for muito fina, for uma barra delgada. Então, é como se eu não tenho massa nenhuma. Toda a massa está concentrada no eixo, então ela não entra para o momento de inércia. Tá? Mas então, para essa nossa barra aqui, para essa nossa barra, o momento de inércia é dada por 1 sobre 12 ml quadrado. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Em T, eu não sei. Ele quer saber em relação ao ponto O. Então, veja, ele quer o momento de inércia em relação ao ponto O. Porque é interessante em ponto O, porque ela está rotacionando em torno do ponto O. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas barras. A barra 1 e a barra 2. E isso vai facilitar a minha vida. Né? Então, o momento de inércia total em relação ao ponto O vai ser o momento de inércia da barra 1 em relação ao ponto O, mais o momento de inércia da barra 2 em relação ao ponto O. Quando a gente vai fazer para a barra 1, né, veja, eu não conheço qual é o momento de inércia da barra 1 em relação ao ponto O. Então, eu vou lá pegar a minha tabela, eu vou pegar, olha, o momento de inércia em relação ao centro de massa da barra 1, não do sistema, veja, eu desacoplei as duas barras, mais m d1 ao quadrado. Quem é esse d1? É a distância do centro de massa. Ó, quem que é o d1, né? É a distância do centro de massa da barra 1 até o ponto O. Esse aqui é o nosso d1, tá? Por isso que é L sobre 2, né? Porque a barra está ali, vai ser bem metade do tamanho dela, né? Aqui, né? Então, tem que cuidar que não pode esquecer de elevar tudo, mundo ao quadrado, tá ficando L quadrado sobre 4. E a gente vê que o momento de inércia da barra 1 em relação ao ponto O é 1/3 de m quadrado. Agora, fazer a mesma coisa para a barra 2, né? O IG da barra 2, como a barra é igual, o momento de inércia em relação ao centro de massa da barra 2 é esse igual também. Agora, a gente tem que ver quem é D2. Quem vai ser D2? D2 vai ser a distância do centro de massa da barra 2 até o ponto O. Isso aqui vai ser D2, que é o próprio tamanho da barra 1, que vai ser L. Então, fazendo essa conta aqui, nós chegamos que o momento de inércia da barra 2 em relação ao ponto O é 13 sobre 12 ml². Vejam, esse aqui é 1/3 de ml².
0,33 ml². Esse aqui já é maior do que 1 ml². Faz sentido? Claro, quanto mais longe do eixo de rotação você está, maior vai ser o seu momento de inércia, né? E aí, calculando o momento total, vai ser da barra 1 em relação ao ponto O, mais da barra 2 em relação ao ponto O. Nós chegamos nessa relação e substituindo o que o problema nos dá 7,22 kg vezes metro quadrado. Né? Agora, a parte B, ele pergunta qual é o momento de inércia em relação ao centro de massa da barra. Opa, será que travou aqui? Deixa eu ver o que aconteceu. Opa, destravou. Bom, não sei se vai ficar travado o vídeo aqui, mas a minha câmera deu uma travada. Né? Então ele pergunta na letra B, olha, o centro de massa é do G, né? Então ele quer saber qual é o momento de inércia em relação ao centro de massa. Aí você tem duas opções. A primeira opção é o quê? A primeira opção é calculo, né? Então vai ter o centro de massa aqui, o G da barra 1. Calculo, o que eu fiz para o ponto O, eu faço para esse ponto aqui. Vou lá na barra 2, o que eu fiz para o ponto O, eu faço para esse ponto aqui. Certo? E aí eu encontro. Beleza, isto vai dar certo. Mas observem que a gente já que a gente conhece um ponto, a gente pode usar o teorema dos eixos paralelos. Que isso aqui vai ser o quê? O momento de inércia em relação ao eixo que a gente conhece, o do centro de massa que a gente quer conhecer, a massa total, então cuidado, essa massa aqui vai ser 2m, né? E a distância ao quadrado. Qual é essa distância ao quadrado? A distância do ponto O em relação ao centro de massa. Então, primeiro a gente tem que encontrar o centro de massa, né? Então, como que eu faço? Olha, 100 vezes ml sobre 2, porque é a massa da barra 1 vezes a posição do centro de massa da barra 1y, mais a massa da barra 2 vezes a posição do centro de massa da barra 2, y, né? É um L completo. Então, nós encontramos o y, centro de massa, como 3/4 de L. Né? Então, agora, fechou. Né? Porque se eu encontrei essa distância daqui até aqui, eu vi que são 3/4 de L, e faz sentido, né? Porque tem que estar mais perto dessa barra aqui. Então, eu conheço o momento de inércia deste ponto, eu conheço a distância entre o centro de massa, agora eu conheço aqui. Né? Então, só o cuidado que nós temos que ter, que ó, aqui vai estar o ponto que a gente conhece, que geralmente a gente quer descobrir porque a gente conhece o do centro de massa, mas não é esse caso. O momento de inércia do centro de massa, e aí 2m, porque é a massa total das duas barras, e a distância entre os eixos. Né? Logo, este termo vem para cá diminuindo. Né? Então, o momento de inércia em relação ao centro de massa vai ser de 1,49 kg por metro quadrado. Tá? E aí, fechou. Então vejam, calcular o momento de inércia, o foco da nossa disciplina não vai ser vocês calcular o momento de inércia. Se vocês estivessem fazendo estática, seria um dos focos. Mas vocês vão precisar saber calcular o momento de inércia, em especial teorema dos eixos paralelos. E consultar as tabelas, pegar o eixo certo, porque você tem que ver qual é o problema, como ele está girando e qual é o da tabela, porque a tabela vai dar 3 momentos de inércia às vezes, dependendo da simetria. Tá? Então vocês vão ter que saber essa relação. Porque vocês vão usar o momento de inércia quando a gente começar a fazer a relação da soma dos torques, dos momentos de uma força. Tá? Então, na próxima semana, a gente vai começar o capítulo 17, que vai tratar do efeito de uma somatória de forças em relação a um corpo rígido e o efeito, um somatório de momentos em relação ao corpo, momentos de uma força, que é o que vocês aprenderam em Física 2 como sendo torque. Né? Qual o efeito sobre um corpo rígido? O que ele vai começar a acontecer? Tá bom? Então, nos vemos na próxima semana. Um abraço. Valeu!